Hoje nós vamos falar do quinto e último livro de literatura. Bom, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, financiar, curtir, compartilhar, enfim, fazer tudo isso. A chave Pix está aqui, ó, o QR Code aqui no canto para você colaborar com o nosso canal para poder a gente adquirir mais equipamentos com esse cachorro, filho da... Enfim, curta, compartilhe, inscreva-se. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Jorge Amado, quinto e último livro. E só um recado para você que está há mais tempo no canal. Foi decidido, e eu já comuniquei isso aqui no Twitter, e enfim, em todas as redes, e aqui mesmo no YouTube, que eu decidi tornar o canal cada vez mais enxuto. Foi uma decisão minha fazer com que o canal se concentre mais em livros, que é a minha paixão. Na trilha sonora nós temos crianças, tá? A criançada da rua hoje está brincando, e a cachorrada tá latindo, enfim, tá uma alegria, tá uma festa aqui lá fora, né? E eu aqui falando de livro para você. Tá? Vamos lá então falar sobre esse livrinho aqui, Terras do Sem Fim. Ok. Para você que conhece a escrita do Jorge Amado, conhece Jorge Amado, sabe como é que é a forma dele trabalhar, o trabalho dele. Vamos lá. E para você que não conhece, relaxa que nós vamos falar sobre a forma da escrita do Jorge Amado. Bom, esse livro aqui ele foi escrito quando o Jorge Amado, e muitos dos livros dele foram escritos quando ele estava no exílio, ou em viagem ou em exílio. É o lugar preferido dele para escrever na França. Meu amigo, se eu tivesse dinheiro para ir na França, também seria meu lugar favorito. Mas, enfim. O Jorge Amado, então, ele tem uma característica bem interessante, que é o antes e o depois. Alguns livros do Jorge Amado, alguns se referem ou sobre personagens específicos, como, por exemplo, Capitães Areia, Gabriela Cravo e Canela, aliás, Tieta do Agreste, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Outros se referem a personagens que estão em volta de algum enredo, como esse daqui. Tá? Do que é que eu estou falando, afinal de contas? Para não ser redundante, mas o que é, afinal de contas, que eu estou me referindo? Que Jorge Amado, nesse livro, por exemplo, ele fala daquilo que o Jorge Amado é mais puro suco de Jorge Amado, ou seja, cacau. Por que o cacau é tão importante na escrita do Jorge Amado? Bom, lá nos meados do século XX, o que movia a economia do sul da Bahia, a região de Itabuna, Ilhéus, enfim, toda essa região do sul da Bahia era o cacau. O cacau era a principal fonte de produção, de economia, enfim, de tudo isso. Tá? Então, o Jorge Amado, ele escreve sobre essa questão. Tá? A zona rural da Bahia, que é uma terra muito, muito rica, muito fértil para poder a gente se debruçar para poder estudar. Então, o que ele faz é, a partir de um retrato histórico, político e social, ele faz um estudo antropológico e transforma em romance. Através da vida de gente comum, a partir da miserabilidade de pessoas comuns, por exemplo, o Jorge Amado faz a sua escrita. Mas qual é afinal de contas, o que ele tem interesse de falar nesse livro, Terras do Sem Fim? Em Terras do Sem Fim, ele vem falar sobre a relação de como a questão agrária e a propriedade de terras. É muito comum você ver, por exemplo, no Brasil, né, e em várias partes do mundo, o pessoal falando que o direito à propriedade é um direito inegociável. Eu concordo que é um direito negociável. Só que nesse caso aqui, a propriedade privada
a propriedade de alguns poucos é que determina o valor que se tem. O que eu estou referindo aqui? Um pequeno produtor do sul da Bahia recebeu, né, nesse livro aqui, narra como que um pequeno produtor do sul da Bahia recebeu um pedacinho de chão, um pedaço de terra para poder produzir para subsistência. Enfim, não era grande coisa. O coronel, que era dono das terras, se arrependeu, ficou com raiva, ficou com ódio e quis assassinar o proprietário daquelas terras. A investida falhou e o livro, ao todo, é uma luta incessante pela posse e pela propriedade agrária. Tá? Então, o Jorge Amado ele tem essa característica de tentar ensinar e falar de como era a forma e a escrita. Tá? Como o autor ele tem esse interesse de falar sobre pequenos produtores rurais. Aqui a gente já consegue identificar, a partir dessa pequena narrativa, a luta pela reforma agrária. Tá? Detalhe, o cara tinha recebido as terras, o fazendeiro se arrependeu e queria de volta, queria assassinar o atual proprietário, falhou e o livro inteiro é só sangue. No geral é isso. Terras do Sem Fim. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo.